Quem é mais rápido do que enterro de cego na chuva, de pobre? Cadê vocês? Nós estamos chamando seguidores. Ok. Oi, velho. Thelmas B. Borges. Bem-vinda, tá? Bem-vinda, Thelma. Deixa eu ver se os meninos já chegaram. José Silvestre Vasconcelos também. Um abraço, Rosivaldo Brandão. Abraços para vocês. Tem mais aqui? Deixa eu ver se os meninos já chegaram aqui. Rosivaldo, não. Nenhum dos dois ainda chegou. Deixa ele chegar aí. Rosivaldo Brandão. Amigos, vocês estão em casa, tá? Isso aqui é um encontro de amigos, eu não chamo de live. Jurandir Costa de Souza. Bem-vindo, meu amigo. Sempre. Você sabe que essa casa, você já conhece ela de trás para frente, de frente. É de trás para frente, é de frente para trás. Se não aguenta a rima, caboclo, não cante mais. Cadê você? Rapaz, não tá danado. Foram beber água. Devem ter ido. Enquanto isso, deixa eu falar aqui. Gente, olha, ultimamente os músicos estão passando por uma dificuldade muito grande, inclusive vendendo seus instrumentos. E eu queria aproveitar para mostrar para vocês, tá aqui, ó. Olha a conservação desse acordeon. Olha ela aqui de frente. Tá vendo? Uma Scandale de 80 baixos. Olha ela aqui. Ela está à venda mais barato do que o meu Zabumba. E para você adquirir essa acordeon de 80 baixos Scandale, você vai na Music House, ali na Praça da Sé, ali em cima do viaduto da Sé, e procura o senhor Wellington, e ele vai passar o preço para vocês. Posso te garantir que é mais barato do que o meu Zabumba. O meu eu não vendo por esse preço. Juro a vocês. Cadê os meninos? Foram beber água ou foram tomar uma? Deixa eu ver aqui mais quem é que tá aqui. Jaidete, eu tava com saudade de você. Você tá muito retada, viu? Você não aparece. Cadê os homens? Cadê você? José Silvestre Vasconcelos. Jurandir Costa de Souza. Tô esperando eles entrarem aí, que é pra gente dar continuidade, que o papo tá bom. Sobre música, sobre imprensa, de um modo geral, né? E sobre dois grandes artistas que estão aí. Quero avisar também a todos que dia 13 de dezembro, lá em Campina Grande, haverá a entrega do título do forró como patrimônio imaterial brasileiro. Tá? A Joana trouxe essa notícia hoje. Eu estava ouvindo o programa do meu amigo Giovanni Júnior, e ela trouxe já essa notícia. Não sei se o Antônio Carlos estava vivo. Opa! Antônio Carlos, você viu hoje a notícia que a Joana deu? Sobre? Dia 13 de dezembro, 13, 14 e 15. Dia 13, ela está recebendo o título do forró como patrimônio imaterial.
Eu estava assistindo o programa do Giovanni. Falar nisso, eu quero aproveitar e agradecer ao Silvio Mendes, a Rádio Água Fria FM, que ele faz essas vinhetas para nós. Rádio Sanhauá, Rádio Cruz das Armas, tudo lá na Paraíba, né? Mas tem mais um conglomerado de 10 emissoras que está tudo, parece que está no mesmo grupo com o Antônio, com o Giovanni Júnior. Tem mais a Rádio Era do Rádio, aqui em Salvador, Rádio Fênix Show, em São Paulo, Rádio Rota do Forró, também em São Paulo, que ele, inclusive, transmite as nossas lives. Daniela Bontempo, ela entrou de novo, graças a Deus. Pássaro Unitário também está aqui. Falta como você disse que ele é devagar, né? Até ele chegar aqui, vamos ter paciência e esperar ele para cantar mais um reggae para a gente aqui. Vamos retomar a questão do livro, para a gente voltou. Vamos lá. Primeiro aí, Daniela Bontempo, obrigado aí por retornar aqui ao nosso bate-papo. Pássaro Unitário é meu amigo, fizemos jornalismo junto, que é o Gladson Moraes, poeta, cantor, compositor, lançou agora um trabalho de rock and roll, Pássaro Unitário, que eu também entrevistei ele, né? Trabalho muito bom, eu até digo que é a minha banda de rock preferida, Pássaro Unitário. Mas aonde eu estava com você, Antônio, até porque a gente vai gravar também essa parte, eu vou voltar ali o que eu estava falando sobre o livro, né? Então é um projeto do fomento, o fomento do forró, primeiro fomento do forró de São Paulo, onde a Ritmo Melodia entrou com o projeto de lançar um livro, né? Um livro que com mais ou menos 300 páginas. E quando eu fui ver o que eu tinha entrevistado, né, de pessoas, isso deu mais de 1.200 páginas, pegando por esse raciocínio. E aí o que é que acontece? Já saiu o livro? Agora em setembro a gente vai lançar um desses livros que viraram 4 livros. A gente vai entregar para a prefeitura um primeiro volume, e esse outro volume a gente vai tentar, seja através de patrocínio, seja através da iniciativa privada, seja através até mesmo de recursos próprios, lançar esses outros livros. Agora é preciso compreender, o livro da prefeitura, ele é Prefeitura de São Paulo, a gente focou quem? Os músicos forrozeiros que têm residência em São Paulo. E o título desse livro é São Paulo é Forró, do Gogó ao Mocotó. Tá? E aí eu estava explicando que os outros 3 livros têm os seguintes nomes. As referências, que são o que a gente falou, Dominguinhos, Anastácia, Sivuca, Carmélia Alves, e por aí vai. Né? E mais aqueles que a gente conhece, né? Muitos deles vivam, que levam a bandeira do forró. O outro livro, o terceiro livro eu estou colocando o terceiro livro, mas não é nessa ordem, é os que eu estou citando, tá? Sim, sim. Respeite o meu fole, como eu citei para você, com mais de 60 acordeonistas, né? Mapeados. Esses acordeonistas são aqueles que eu entrevistei, tá? 60 acordeonistas. E o quarto livro que fecha, aí você pode chamar 4 volumes, 4 livros, aí fica a seu critério. E o quarto livro Flores do Mandacaru, que são as mulheres do forró. Mais de 30 mulheres forrozeiras que eu entrevistei. Quando a gente fala mulheres do forró... São todos então relacionados ao Nordeste, mais dirigidos ao Nordeste. Na verdade, são relacionadas ao forró, porque tem forrozeiros e forrozeiras que são paulistanos, são gaúchos, são mineiros, são cariocas, né? Esses livros são artistas do forró. O forró em São Paulo foi um baiano, né? O Pedro Sertanejo. Isso. Pedro Sertanejo. E aí o que é que acontece? Além desses 4 livros, quando eu comecei a colocar na planilha, literalmente, esse trabalho, colocar esse trabalho, Antônio José, eu cheguei a números curiosos. Você saberia me dizer, dos que eu entrevistei, mas você saberia me dizer
o estado que tem o maior número de artistas do forró? Com toda sinceridade, não. Mas provavelmente hoje São Paulo, né? Não, Pernambuco. O estado, Pernambuco. olha, o estado que tem assim... Eu sei que como referência, Pernambuco. Então, Pernambuco. Quando eu falo isso, eu falo data de nascimento, aquele que nasceu no lugar e aquele que se tornou... Então, origem, né? A origem do sujeito, a origem do sujeito. Então, o estado de Pernambuco é o que tem o maior número de forrozeiros. Dos que eu entrevistei, mais de 60 forrozeiros. A Paraíba é o segundo estado com o maior número, mais de 40 forrozeiros, chegando aí a 50 forrozeiros. Então, esse foi aonde, quando eu comecei a colocar na planilha, esses números começaram a aparecer. Como eu falei para você, é muito fácil falar de 5 acordeonistas geniais, mas você trazer para visibilidade mais de 60 é a ritmo e melodia. Você falar de 5 mulheres do forró, a gente chega a 5 mulheres do forró. Marinês, Elba Ramalho, Anastácia, Carmélia Alves, Cremilda, né? E a gente vai chegar a 5 mulheres. Agora, falar de 30, quase 40, é um pouquinho mais difícil, né? Isso daí... Porque já havia um certo preconceito, né? Mulher era sempre o menor número. O menor número, porque, inclusive, tem artigo na Ritmo e Melodia que eu trato exatamente do machismo dentro do universo do forró. É só do universo do forró? Não. É preciso também, Antônio José, a gente deixar claro que o machismo está no universo musical. É no universo musical. No universo musical, você vai ter um número menor de cantoras, né? Um número menor de compositoras e vai ter um número maior de homens, tá? Da mesma forma que você tem no mercado de trabalho. O machismo, ele é estrutural, né? Agora, quando você vai falar do forró, aí o buraco é mais embaixo, como dizia a nossa avó. Porque aí você vai juntar o machismo estrutural, que já é perverso, tá? Você vai trazer um gênero musical que, como você, né, uma pessoa que já passou dos 60 anos, não vai me deixar mentir, né? Você vai ver que o forró, até os anos 40, era música que não era da família. Você dizer que nos anos 40 você ia pro forró, se você fosse moça, ia ser chamada de rapariga, não era assim? Rapariga. Infelizmente, dos anos 40 para baixo, você só tinha pessoas ou casadas ou que não eram ditas de família, né? Que ia para os palhações, que ia ali para os lugares. Depois do Luiz Gonzaga, 41 para frente, aí o forró virou um lugar que tocava na sala de família, né? E tocava na sala de família, eu vou fazer... você me permita falar coisa que você viveu, viu? Eu não vivi. Eu vou falar coisa que você viveu. E aí, lá no sítio do seu avô, no sítio dos seus parentes, fazia o forró. E aquele nome Acabou o Forró era o quê? Era um cara que chegava lá e ia chamar uma moça de família para dançar. O couro comia, a faca comia, se tivesse revólver, acabava fora. Peixeiro. O cidadão ali, ele passava a ser um defunto e ele era enterrado por ali mesmo, ou o urubu comia ele, né? Infelizmente, essa era a cultura nos anos 40. A gente fala hoje do forró, a gente fala hoje da dança do forró no salão, DJ do forró, né? Dançar forró. Hoje isso é coisa do século XXI, meu povo. Até os anos 60, ter Marinês, ter Anastácia, Cremilda cantando forró, essas são heroínas, né? Carmélia Alves. Carmélia Alves ainda é um fato curioso, porque ela começou juntinho ali com o Luiz Gonzaga, né? Ela cantava sucesso, por isso né? Era considerada a rainha do forró. A rainha do forró. Mas você pega aí entrevista da Marinês dizendo
que quando ela chegou no Rio de Janeiro, a Marinês dizendo, não sou eu dizendo, está lá na entrevista, a Marinês dizendo que quando ela chegou no Rio, Luiz Gonzaga chamou ela e falou, olha, não saia de perto do Abdias. Se um homem for falar com você, peça para falar com Abdias. Isso era 1955, 56, 57, né? Era mais ou menos esse período, porque era um machismo, né? Então a pessoa tinha que falar com Abdias, o marido, para poder... Eles eram culpados, né? Eles eram culpados. Então, o machismo era estrutural. Então, eu tenho muita felicidade em dizer, quando eu trago para a visibilidade mais de 30 forrozeiras entrevistadas, não é que só existe essas. Eu não estou dizendo que só existe essas. Mas as que cederam entrevistas já passam mais de 30. Então, isso é um fato histórico. Outra coisa importante do meu livro de forró, que é preciso a gente deixar, não é o Antônio Carlos falando do Antônio José. É o Antônio José falando sobre ele. É o Antônio José contando a história dele. Eu não estou contando a história do Antônio José. Ele está contando a história dele. Isso no jornalismo a gente chama de lugar de fala. É onde você vai dizer a sua história sem interferência do outro. Quem sabe um dia, com essas mais de 1000 páginas, com essas mais de essas mais de 190 entrevistas, eu vou me debruçar a falar sobre esse conteúdo. Quem sabe um dia, né? Eu vou falar sobre esse conteúdo. Exemplo, falar das contradições. Você falou aí anteriormente que muitas das pessoas que você pediu para entrar em contato comigo se assustaram com as minhas perguntas, a quantidade delas, a profundidade delas. Muitas dessas respostas, tem respostas muito profundas, mas tem respostas contraditórias, tem respostas que você percebe que a pessoa não entendeu o mercado, né? E a partir desse momento, você faz com que você possa refletir, né? A partir desse momento, você conheça o Antônio José a partir da entrevista dele, conheça o mundo do Antônio José a partir da entrevista dele, o pensamento, o quão ele tem um contato com a sua carreira. Então, esse trabalho, né, da Ritmo Melodia, se eu posso dizer, o grande valor é trazer o lugar de fala para aquelas pessoas que, como você bem sabe, você pesquisa no Google e você só acha na Ritmo Melodia. Eu não me sinto orgulhoso disso, né? Hoje, nas redes de computador, você só encontrar na Ritmo Melodia um sanfoneiro, uma cantora de forró como a Rosemary do acordeon, né? Mas infelizmente ou felizmente tem a Ritmo Melodia para dar essa visibilidade, porque aqui não depende se é medalhão, aqui não depende se é famoso, aqui depende, você quer falar, venha que a Ritmo Melodia quer te escutar. Pois é. Antônio, você faz um trabalho como eu faço. Você sofre a mesma carência que eu, não temos patrocinadores. Essas pessoas que eu falei aqui, que são nossos colaboradores, é porque me dão um pandeiro para sortear, me dão um agogô para sortear. Então, eu acho que uma mão lava a outra e as duas lavam o corpo todo. Exatamente. Por isso que eu faço esses agradecimentos a eles todas as vezes. Eu faço 2, 3 vezes, dependendo do tempo que nós tenhamos. Quando eu já abri alguns fóruns e a internet está aí, abertamente para todo mundo, com muita coisa boa, como também tem muitos fakes, muitas coisas que os aproveitadores, eu chamaria assim, dos aproveitadores, que sabem que a rapaziada que está chegando agora, em vez de receber um incentivo verdadeiro dele, que já conhece um pouco mais, mas começam a contar história, inventar. Aí, quando eu estou junto, eu já vi gente chorar na televisão, lágrima de crocodilo, né? Para mim
mentindo. Eu sei que não é aquilo. Por isso que num dos fóruns, eu perguntei, foi um fórum de forró de raiz aqui da Bahia. E eu perguntei, fiz essa pergunta. É para falar sobre o forró de raiz ou sobre o que está acontecendo? Não, você vai falar sobre o forró de raiz. Então, vamos lá. E o forró de raiz é isso e isso, e expliquei. Agora, e disse mais. Quando eu estou falando isso aqui, que vocês vão ouvir e vão ver, que eu vou mostrar. Agora, eu não fui na internet buscar, não. Eu convivi, eu vivi isso. Eu percorri diversas regiões diferentes, então via os costumes locais de cada um. Então, sabia a diferença que existia entre um e outro. Hoje as pessoas trocam muitos ritmos e dizendo que está tocando tal ritmo, quando na verdade não é. A gente evita até ficar falando para que não haja aborrecimento. Você quer saber? Eu não sei mais do que ninguém, e como disse várias vezes aqui, eu não vejo ninguém na vertical, eu só vejo todos igual, todos para mim são iguais, têm a mesma altura, têm a mesma capacidade. Claro que tem uns que dão mais aquela sorte. Agora, eu acho que a pessoa também não deve perder a humildade. Então, eu falei, e fizeram algumas perguntas, inclusive o Henrique perguntou a mim sobre vários ritmos. Eu falei sobre os vários ritmos. E eu estava muito preocupado com a mesa, porque tinha muita gente para se apresentar, para falar. Ele disse, qual é o meu tempo? E não tinha mais naquele tempo. E o Henrique tinha me feito uma pergunta, você conhece o Henrique, né? Trabalha com a Joana, lá do Balaio do Nordeste. Sim. Ele me perguntou sobre o Rojão. E não deu tempo mais de responder. No dia seguinte, eu não tinha mais nada a ver com o fórum. No dia seguinte, eu já podia estar ali assistindo, mas eu não tinha nada a ver. Quando ligaram para mim, eu já ia até almoçar, a menina ligou rapidamente. Antônio, pelo amor de Deus, entre no fórum agora. Eu disse, a minha parte já acabou. Eu disse, não, eu sei. Mas entre lá, por favor. Aí eu entrei. E depois de responder o que a pessoa de uma mesa acadêmica estava fazendo, eu não tenho um curso acadêmico, dessa mesa acadêmica fez a pergunta, eu respondi a ele. E aí foi quando o Henrique me perguntou assim, mestre, o senhor ficou me devendo uma pergunta de ontem. Eu disse, você me falou sobre Rojão, não foi? Foi. Ele disse, lamentavelmente eu estou aqui sem o instrumento, eu não posso te mostrar como é o Rojão. Mas eu vou te dar 4 referências aqui, e ela está mais na interpretação do que em qualquer outra coisa. E expliquei, se você sentir dificuldade, eu posso até tirar uma cópia e você faz a comparação dos 4. Manezinho Araújo, Ari Lobo, Sebastião do Rojão e o próprio Jackson do Pandeiro. Eu disse, você está satisfeito com isso aqui? Porque se não tiver, eu posso mandar para você. Não. Era isso que eu queria saber. E aí eu respondi a pergunta a ele. Aí novamente voltei. A pergunta foi quando o camarada da mesa acadêmica disse assim, essa era a resposta que eu queria. Disse, meu querido, você me perdoa, mas a pergunta que você fez foi essa. Eu me lembro, eu não quero relembrar aqui agora para não ficar machucando aquela coisa. Mas a pergunta que você fez foi essa, e eu lhe dei a resposta à altura. Respondi de novo. Você me fez a outra pergunta, eu lhe respondi também à altura. A resposta foi essa. Então, agora, quanto a essa resposta caber nessa pergunta que você fez, tem nada a ver. Então, é conhecimento de causa. É o que a revista Ritmo e Melodia faz. O menino chegou. Outra questão aqui. Mas vamos ficar aqui, porque eu acho que senão a gente vai perder o foco do que a gente está falando. Eu acho melhor
é melhor a Luciana conversar com ele, mandar uma mensagem para o Savilar, dizer que a gente está aqui agora no foco do forró, senão a gente pode perder aí um pouco essa linha, tá bom? Pede para a Luciana fazer esse contato com ele. Bom, pegando esse seu gancho agora, as pessoas também me perguntam se com esse trabalho, ou com o trabalho que eu faço, eu sou um pesquisador do forró. E eu falo categoricamente que eu sou um jornalista. Eu não tenho a pretensão, e não é modesta, eu pratico jornalismo. E qual é a diferença disso? É que a pessoa que é um pesquisador de determinado segmento, gênero, música, assunto, ele vira um enciclopedista, né? É aquele que sabe do A a Z. E isso não é do meu interesse. O meu interesse é o jornalismo. Por esse motivo que é trazer a fala das pessoas. Isso, claro, que não me impede de eu ter uma visão de historiador. Eu diria que eu estou mais para uma pessoa que faz jornalismo e tem uma linha ali. Eu tenho um parentesco com o historiador, porque eu estou, de certa forma, mapeando, né? Mas eu não estou aqui, exemplo, eu não sou crítico musical, como as pessoas perguntam também, né? Então, eu estou colocando o lugar de fala das pessoas, eu tenho a minha opinião, porque como você bem perguntou, além da formação em comunicação social, jornalismo, eu também tenho formação em música, né? Sou multi-instrumentista. Um dos diferenciais da entrevista na Rígio Melodia, quando o músico percebe as minhas perguntas, é que ele percebe que é papo de músico. Ele percebe que essa pessoa que está fazendo a pergunta conhece do traçado. Ele não está ali, de certa forma, curioso, né? Ele é um perguntador, que é a nossa profissão de jornalista, mas ele também tem um conhecimento de causa ali, de estudo, né? Eu falei que eu tirei a minha carteira da Ordem dos Músicos como músico prático, mas eu sou músico também teórico, né? Eu fiz estudo de teoria musical nos respectivos instrumentos que eu aprendi, teclado, baixo, violão, né? Fiz também estudo teórico. Então você lê partituras? Leio partitura, né? Tenho um conhecimento teórico, musical. Então, é fundamental você saber o seu lugar. Hoje, agora eu vou te falar uma coisa que vai desagradar algumas pessoas que escutarem a gente. Eu me preocupo muito. Eu entrevistei alguns pesquisadores do forró, esses que põem a medalhinha no peito e é o pesquisador do forró. Eu respeito muito eles, mas eu tenho uma preocupação quando o pesquisador ele começa a pegar o seu objeto de pesquisa como um pote de ouro. Ele não pega o seu objeto de pesquisa como uma distribuição de saberes, multiplicação de saberes. Eu sei isso daqui e eu escondo isso aqui. Eu não falo isso aqui, eu não propago isso aqui. Então, alguns pesquisadores, não só da área de forró, mas de outra área musical, ainda traz isso que é lá do passado. É quem tem mais disco, quem tem mais isso, quem tem mais aquilo, quem tem isso aqui primeiro. Gente, a gente está na época da internet, século XXI, aonde você digita algo no Google e aparece zilhões, aonde todas as teses estão online. Então, hoje, o pesquisador ele é um multiplicador de saberes. Não é o que sabe mais, o que sabe menos. É o que distribui mais saberes. Então, quando as pessoas me veem, olha, o que é que você pode contribuir dentro do forró? Eu tenho muitas coisas dentro do forró em 20 anos que eu já posso considerar que eu conheço. Né? E quando eu falo sobre, a pessoa, mas isso já é um conhecimento de pesquisador. Pode ser, não deixa de ser. Né? Mas eu prefiro ainda dizer que esse conhecimento é para ser compartilhado. Ele é para ser multiplicado. É quando você me conheceu e falou, eu posso te referendar pessoas do forró? Claro que pode. Claro que pode. Só que você vem de um mercado de gravadora, é um divulgador que ali levava o pacotinho da gravadora.
né? Os discos debaixo do braço da gravadora. No meu caso, não, né? Eu não cobro jabá na Ritmo Melodia, como você bem sabe, e eu pego os seus saberes e trago ele para onde? Para uma publicação, né? Aqueles que você indicou, eu acredito que todos que você passou o contato e passou meu contato, eu acho que poucos foram aqueles que não foram entrevistados, né? Poucos foram, a grande maioria foram entrevistados. Agora eu vou te falar uma coisa que... Todos que eu mandei... todos foram. Agora, uma coisa que me entristece muito, eu faço o contato, né, com o artista, eu mando as perguntas para ele e ele me responde dizendo, mas essa quantidade de perguntas que eu tenho que responder, aí eu fico me questionando, se você não tem tempo para falar sobre você, quem vai ter? Né? Quem vai ter? Se você acha que é muito trabalhoso escrever sobre você, quem vai ter tempo para isso? Né? Quem vai ter tempo? E nessa minha experiência, eu não fico feliz em contar essa historinha para você, tá? Não fico feliz. Você ter pessoas que estão com o forrozeiro, que são chamados de empresário, assessor, e aí a pessoa fala, né, o forrozeiro, aquele humilde, né, que tem pessoas que são realmente não são dadas à escrita. Ah, eu não sou muito bom de escrever por questão de escolaridade, mas eu vou gravar. Aí você diz, você grave e o seu assessor de imprensa, o seu empresário, aquela pessoa que está ali, né, que através do seu trabalho está comendo feijão com arroz, ele transcreve isso e manda para o jornalista. Ah, mas ele não tem tempo. E se ele não tem tempo? Eu tenho uma revista que ela não é rádio, ela é escrita. Né? Ela é escrita. Então percebe que aquela sua fala inicial, que você abre a oportunidade no seu programa de rádio, e o cara quer que você vá lá e busque ele. Né? Traga ele. Então, você tem que entender que a gente oportuniza o espaço, né? Eu fico, em média, de 6 a 8 horas revisando entrevista. Para você ter uma ideia, Antônio José, de março até junho é uma entrevista por dia na Ritmo Melodia. Se você tem dúvida, é só consultar. De março até junho, 30 a 31 entrevistas por mês. Eu ficando de 5 da manhã a 23 horas para dormir. Sabe aquele que você referendou, que virou meu amigo, Heralcio Romão? Heralcio Romão. Grande poeta da melhor... compositor. Um poeta da melhor qualidade. Ele olhou e mandava para mim às 6 horas da manhã. Poeta, você está acordado? Eu digo, trabalhando. Rapaz, você não brinca não, viu? Aí ele vinha 23 horas. Poeta, você não dormiu ainda não? Eu digo, estou aqui. Eu continuo revisando entrevista. Essas pessoas valorizam o trabalho da gente. Essas pessoas sabem o que você está fazendo. E não aquele que você manda a entrevista, ele passa 3 meses dando desculpa. Entendeu? Aí você diz, é eu que estou prejudicando ele ou ele que está prejudicando a si próprio? A si próprio. Não é verdade? Então, isso é bom a gente relatar? Não é. As pessoas querem relatar coisas positivas, mas a gente não vive em conto de fada. A gente vive fazendo... Exatamente. Isso daqui, eu gostaria que aquele que me escutou entenda que é para as pessoas entenderem que o artista ele precisa fazer por ele. A parte dele, somente a parte dele. Porque do lado de cá, do seu lado como radialista, e eu aqui como jornalista, estou fazendo a minha parte. Né? Você me perguntou também por que eu não trabalhei com rádio. E você deu uma história muito bonita. Para trabalhar com rádio, você tem que trazer o quê? Comercial. Eu aprendi que eu sou muito bom jornalista, mas eu não sou um bom vendedor. Infelizmente, eu não me orgulho disso. Eu não me orgulho disso. Temos algo em comum aí, porque, por exemplo, eu sou um vendedor nato, porque sempre tive na veia também a parte da venda, mas eu sei vender o seu produto
mas não sei vender o meu. Exatamente. Né? Porque, assim, no jornalismo, você vai me entender perfeitamente, o radialismo, isso daí é mais comum, você vende uma peça ali, publicitária, que vai virar um jingle, né? Ou anuncia a padaria e tal. Olha, tomei um café, é lindo. No jornalismo escrito, se você começa a fazer a publicidade, aí você tem aquela situação que o cara não entende que você está praticando jornalismo. Aí ele fala, eu quero que você só fale do meu artista. Eu quero que você só entreviste quem eu te referendei. É o chamado jabá, né? E aí você fica impedido de praticar o jornalismo, a sua credibilidade começa a ser colocada, né, em xeque, em dúvida. Aí eu optei em fazer o jornalismo. Aonde eu fui buscar a minha fonte de renda foi fora do jornalismo, né? E continuei fazendo como as pessoas que me conhecem me chamam, teimando, né? Mas eu tenho consciência que eu deixei aí um legado, né? Eu tenho consciência que eu deixei um legado. Esse legado é que dá, como você leu aí, um banco de dados da música brasileira, né? Esse legado fez eu aprovar um projeto de lei, né? De lei de incentivo à cultura, por ter um trabalho feito. Na verdade, a gente fala assim, né? Você vai apresentar um projeto para você fazer, né? Eu apresentei um projeto o qual eu já fiz, né? Ou seja, eu já trabalhei no roçado por 20 anos e agora eu estou trazendo a safra, o feijão, né? O arroz, o inhame, estou trazendo agora a safra. Pode ser que esses 20 anos agora eu consiga agora ter um retorno financeiro, né? Através do livro, através de outro produto, através inclusive de pessoas patrocinarem a revista. O que eu não deixei é que o mercado fizesse o jornalismo que eu não acredito. Quando você falou no jabá, e na época em que eu estava trabalhando em rádio, que a gente perde um pouco o molejo, fica distante, aquela coisa que você está na frente do microfone todo dia, toda hora, falando, você perde aquele pique que você tinha antes. Mas eu vi, depois que eu tinha já não estava mais com locução, eu vi uma vez, eu peguei um LP aqui, e esse LP, por sinal, tem até uma música que foi sucesso. Por acaso, foi da Sara Jane. Eu entrevistei a Sara Jane, você soube que eu recentemente entrevistei a Sara Jane. Pois é. Eu dei 2 sucessos a ela, graças a Deus, um inclusive comercial de eu acho que quem passou o contato dela foi outro que você referendou, não sei, que é o Buscapé. Buscapé. Nerilson? Nerilson Buscapé. Muito bom. Ele que passou o contato dela. Viu aí a rede de relacionamento? Aí eu vi, rapaz, muita gente que faz das tripas coração, vende tudo que tem com vontade de ser um artista, de gravar um disco. E naquela época era mais fácil. Você gravava o disco, era mais fácil o cara que tinha dinheiro, mas para divulgar era difícil. Então, o camarada chegou, por acaso eu estava na fala do camarada, ele era programador da rádio, e o camarada chegou com um disco na mão e disse assim, rapaz, o senhor é fulano de tal? Eu sou. Aí ele pegou e disse, rapaz, eu gravei esse disquinho aqui agora e tal, e eu vim me pedir uma ajuda para você fazer tocar uma vezinha, nem que saiba na semana, uma vez e tal. E conversa para lá, conversa para cá, ele abria o disco do cara, puxava o disco, lia faixa por faixa, virava o lado. Quando tinha mais ou menos 20 minutos, e eu ali, esperando que ele terminasse, eu vi. Quando ele terminou, teve uma hora que ele fez assim, olha o desrespeito
que se tem com o artista. Ele pegou, fez assim. E caiu o LP em cima da mesa. Qual foi a pergunta dele para o camarada? A resposta dele para o camarada, que levou o disco pedindo para tocar? Disse, porra, nesse disco aqui sai tudo, né? Um bocado de música, sai tudo daqui de dentro. Só não sai a faixa do sucesso. Isso é um desrespeito. Isso é um desrespeito muito grande. Ele era a prática do Jabá, né? A prática do Jabá, né? O Jabá. Era muito mais digno, mais decente. Ele chegava para o camarada e dizia, eu não vou tocar, porque não faz o perfil da emissora e tal. Então, qualquer outra desculpa, mas essa na tampa do cara, rapaz, aquilo me doeu, o rapaz pegou, entendeu, aí pegou o disquinho dele, foi embora, botou debaixo do braço e foi embora. Mas é um desrespeito muito grande. Né? Por isso que eu falo para você. Esse tipo de coisa. Olha, vou te falar um negócio. Essas lives que eu faço, eu estava falando agora à tarde, até com o Frank, falando isso, ele fez, meu irmão, continue fazendo isso que você está fazendo, você não está sabendo da contribuição que você está dando. Eu disse ao Frank que tem hora que desanima. Dá um desânimo. E eu não quero, às vezes as pessoas falam assim, mas a live dá poucas pessoas. Não todas. Tem live nossa que dá muita gente. Depende também do entrevistado, do assunto, né? E aqui, como é muito musical, eu agradeço muito a todos eles. Então, qual foi a intenção, assim como você teve a intenção na revista, a minha intenção, eu não queria fazer live. Com esse pandemônio que está aí rolando, ainda, tira o estímulo. Eu estou sem fazer música já há um tempinho bom. Eu estou sem inspiração, não bate a inspiração. Estou com alguma coisa. Faz que eu fiz, em 2 anos eu fiz 4 músicas. 2 com o Júnior Vieira, uma com o Pititio Miranda e uma eu sozinho. Pititio Miranda é que está faltando, viu? Você falou que falta a entrevista com o Pititio Miranda. Muito bom. Então, meu amigo, o que é que eu faço? Aí, quando as minhas filhas, o sinal entrou até aí agora, que é a Thaís Helena, ela diz, pai, faz a live, vai passando o tempo, fazer alguma coisa. Ele disse, tá, eu vou fazer, mas vou fazer diferente dos outros. Aí foi quando veio a Luciana, que a Luciana, inclusive, entrou em contato contigo, ela ali é meu braço direito, esquerdo, ela é tudo, aquela menina, é uma guerreira. Ela pegou, foi ela quem disse, Antônio, por que não chama Antônio Carlos para fazer essa entrevista? Eu digo, bem lembrado. Eu realmente não tinha lembrado. E por que eu fiz isso? Para trazer muita gente que está lá atrás. Ninguém fala do cara. E o camarada é muito bom. Tem disco gravado. Tem um que é de Garanhuns. Eu descobri. O camarada está sendo tão grato. Todo dia ele agradece. Tem vários negativos. Ele canta bem, toca bem, compõe muito bem e é uma pessoa extraordinária. Aí eu pergunto, como é que esse homem não está na mídia? Duas choraram aqui na live porque disseram, Antônio, nem o carro do ovo, eu não sei se aí tem uma Kombi que vai vendendo ovo, 30 horas, 10 reais, nem aquilo me chamaram para me dar o microfone para cantar. E você me deu a oportunidade. Porque, apesar de se achar que live é uma coisa mais simples, não é não. Ela é bem dificilzinho. Bem difícil. E tem mais uma coisa. Ao mesmo tempo que nós estamos falando aqui para o Brasil, nós estamos falando para o mundo ao mesmo tempo.
Eu já estou pegando 7 países que estão me mandando correspondências, mandando. Pronto, na quinta-feira agora eu vou dar uma entrevista à rádio, web, rádio, TV, Mix Brasil, Nova York. E eu vou fazer essa entrevista. Isso fruto dessas lives. O camarada passou a conhecer o meu trabalho mais a fundo, ele já conhecia, e passou a conhecer mais a fundo, e vendo o que eu estou fazendo, ele se interessou. E eu estou aí para fazer, resgatar, inclusive, como você falou também aí, resgatar valores passados que ninguém fala mais, esqueceram. E eles foram base, mesmo. Eles foram base para todos nós. Eu quero ver você construir uma casa em cima do lamaçal, sem ter um alicerce. Eu quero ver um forró sem sanfona, zabumba e triângulo. E dizer que é forró. Não é. Exatamente. Então tem essas coisas. Que o que me dá força é exatamente isso. É quando eu vejo uma pessoa que precisa de uma ajuda, eu não sei se você conhece, ele é de Recife, chamado Ezequiel Silva. Uma pessoa humilde, excelente, fez um DVD, pediu que eu gravasse um videozinho para botar no make-off. Aí perderam o vídeo, sei lá, danificou qualquer coisa assim. Ele parou a gravação, ele disse, não, então não pensa agora não. Só depois que eu falar com ele novamente. Por acaso, a gravação ainda estava aqui, eu mandei de volta para ele. Ele disse, já está pronto, e vai fazer o lançamento aqui. Por quê? Pessoas que são gratas por aquilo que nós estamos fazendo, sem interesse. Você tem patrocinadores? Não. Nem. Então, uma coisa que, pegando aí até a fala do Alfrank com você, o Alfrank eu conheço desde 2015, né? O Alfrank é um idealista, também um camarada que ele está nas duas pontas, ele é um ativista do forró, ao mesmo tempo ele é o mentor da banda dos filhos dele, da qual também tive o prazer de entrevistar, a Cactus, né? A banda Mirim, uma entrevista excelente, que é ali um passeio do que de fato é o forró, ou, né, o que a gente tem que ter essa consciência do que é o forró. Agora, indo para isso... Eu chamo ele de futuro presente. É isso aí. Porque eles são para o futuro, mas exatamente. O futuro é construído pelo presente, não tem jeito. E aí, o que é que eu te digo? Teve um período que todo dezembro eu pensava em parar com a Ritmo e Melodia. Né? Por N motivos, né? Porque ocupa tempo, você, né, deixa de fazer outras atividades profissionais, pessoais, ou até descansar mesmo, né? Não trabalhar de domingo a domingo. Mas quando eu pensava isso, aí me chega uma entrevista maravilhosa. Aí eu falo, não tem como parar com isso. Né? Não tem como. E aí eu chamo da minha cachaça, não tem como largar essa cachaça. Não tem como deixar esse trabalho. E aí o que acontece? Eu não estou... Né, a gente sofre, principalmente com as pessoas que são oportunistas, né? E também nas artes tem, mas a gente tem que trabalhar exatamente com as pessoas que, de fato, entendem que você está fazendo um trabalho que é importante não só para a pessoa, mas para a cultura musical. Né? E esse trabalho, se você pega aí os nichos de meios de comunicações, e como eu falei para você, trabalhei na Editora Abril por quase 6 anos, e você observa que ali você trabalha numa empresa que é da grande mídia, você observa que o filtro é aonde está o dinheiro. Aonde está o dinheiro. Não é mais pautado por isso é cultural, isso não é cultural, isso é balela. Porque você vai ter pessoas que têm dinheiro e faz um trabalho artístico de qualidade. Isso existe. Né? Então, de qualidade, você vai juntar. Agora, no trabalho da Ritmo e Melodia, como você bem acompanha também quase há 5 anos, você vê essa diversidade, onde tem a quantidade e a qualidade quase que igual. Eu não vou dizer que é igual, mas está ali quase igual, porque só não é igual porque, como eu falei anteriormente,
Alguns artistas têm a oportunidade de fazer uma excelente entrevista e não fazem. E não fazem por descaso pessoal, desinteresse com a própria carreira, desestímulo e etc. Não vem ao caso. Mas, assim, você vai ter um maior número, agora mesmo, quando eu me deparei com essas mais de 190 entrevistas, se você me perguntar, você teve mais entrevistas bacanas, boas ou não? Eu vou dizer que a maioria das entrevistas, excelentes entrevistas. A maioria. Eu até fiquei muito feliz, fiquei cansado, né, de tanto revisar a entrevista. Mas me deu uma alegria de ler entrevista com 10 anos, 15 anos e falar, que entrevista maravilhosa. Ela é atemporal, ela conta uma trajetória, mas foram aqueles artistas que se debruçaram em contar a sua história. Se debruçaram em contar bem. Isso não tem a ver com ser intelectual, com ser, eu sou mais uma pessoa versada. Não. É quando você passa na vida e sabe contar a sua história. Tem muita pessoa que tem 40 anos de carreira. Você começa a conversar com ela, ela não consegue contar a história que ela passou. Ela apenas acordou, dormiu, acordou, dormiu. Ela passou do lado do Jacques do Pandeiro, tomou café com o Dominguinhos e nada. Né? Teve uma convivência com ícones e nada, porque ela não estava atenta ao mundo que ela pertenceu, à vida que ela viveu. Né? Então, é muito nesse meu trabalho, né, que, é claro, a Ritmo Melodia ela já começou com essa quantidade de perguntas? Não, era 10, 8 perguntas. Você pega a entrevista do Sivuca, acho que deve ter 8 perguntas. Só que eu fui observando que eu poderia aumentar esse leque, eu poderia aprofundar esse mergulho. E eu mergulhei fundo. Né? Eu até digo que quando aquelas pessoas que querem, né, falar, né, encontrar alguma coisa a depor contra o meu trabalho, falam, é muitas perguntas. Aí eu digo, teve pessoas que falam assim, mas você faz as mesmas perguntas para todos. Eu digo, Agora, veja se a resposta é igual. Exatamente. A pergunta é a mesma, da primeira à última, mas veja se a resposta é igual, o nome é igual, a data de nascimento, a trajetória que ele fez, os perrengues que ele teve, né? É claro que tem ali particularidade, dependendo do que eu estou conversando com o artista, tem coisas que vão ser perguntadas só para aquele artista. Exemplo, quando eu entrevisto a Anastácia, vai ter perguntas que é sobre o Dominguinho, que só tem a particularidade porque teve uma vida conjugal, na época extraconjugal, com a Anastácia, né? Então só vai ter, só é pertinente a ela. Se eu vou falar de parceria, só é pertinente a ela. Só para a gente tecer exemplos. Né? Exemplo, quando eu entrevistei o Oswaldinho do Acordeon, depois de 2 horas conversando com ele, ele chegar para mim e dizer assim, eu posso te dar uma carona? Para onde você está indo? Eu achei, mas mestre, não, eu vou pegar o metrô, não, eu faço questão de te dar uma carona, para a gente não parar de conversar. Porque em mais de 30 anos, foi a primeira pessoa que teve a preocupação sobre o meu ofício. Isso é tão compensador, rapaz. Me perguntou, né? Não tem dinheiro que pague. Me perguntou sobre música. Quis saber sobre o que eu fazia. Não quis saber quanto eu ganhava com música. Não quis saber por quantos famosos eu toquei. Qual o patrimônio que eu construí. Mas quis saber o que eu queria saber. Do meu pai, Pedro Sertanejo. Do forró. O porquê eu entrei nisso. Então, isso é gratificante, né? Você pegar a história do Del Feliz. A história do Del Feliz, quando eu não conhecia o Del Feliz. Outra coisa. Meu parceiro. Outra coisa que as pessoas perguntam. Mas, nossa, você conhece os seus entrevistados? Eu, graças a Deus que eu não conheço. Porque através da entrevista que eu vou conhecê-lo. Não é entrevista de culpado. Não é entrevista de culpado, falar coisas que ali... Não, eu quero é conhecê-lo. Agora, as minhas perguntas, sem nenhuma
falsa modéstia, através dela eu vou conhecê-lo. Se ele for honesto em responder, eu vou conhecer. O Del Feliz falou, cara, nunca eu fiz uma entrevista daquela que você me deu a oportunidade de falar sobre a minha mãe, sobre a minha história. Uma pessoa que ia ser mais um nordestino pobre, né? E eu pude contar essa minha história. E eu fiquei feliz em conhecer a história dele, como de muitos outros, claro, né? De muitos outros. Então, a importância do meu trabalho, eu até digo, para quem gosta de futebol, eu sou aquele meia-esquerda armador. Eu deixo o centroavante, que é meu entrevistado, na cara do gol sem goleiro. Eu driblo o goleiro e deixo ele na cara do gol. Se ele não fizer o gol, não é minha culpa. O gol tá se ele não respondeu... Né? Diga. Você tem alguma coisa a falar? Só para concluir. Muitas das vezes, a minha pergunta, quando o cara responde ela de uma forma, eu diria, sem capricho ou sem dedicação, a própria pergunta denuncia ele. A própria pergunta. Isso. Eu pergunto algo bem profundo, o cara fala sim ou fala não. Ele deu um tiro no pé. Sabe aquela coisa que a gente fala no Nordeste, que muitas vezes o silêncio fala mais do que 1000 palavras? Fala mais alto do que qualquer palavra. Porque a pergunta é tão relevante que ele responder de forma... Ele já falta de conhecimento, comprometimento, está em cima do muro. Uma coisa que eu queria falar para você, que vai ser motivo de um artigo, e eu vou concluir aqui a minha fala. Sabe o que me entristece? Não é quando o artista ele se torna empresário dele. Me entristece quando o artista, que ele se torna empresário dele, o empresário se torna mais artista do que o artista. Quando o empresário engoliu o artista. E eu tive, infelizmente, ícones do forró, que eu fui falar com ele, e ele chegou para mim e disse, não, hoje eu sou empresário. E a história do cara é grandiosa como artista. Eu não posso responder essa sua pergunta porque eu sou empresário. Ou eu sou dono de rádio. Eu não posso me comprometer. Meu amigo. Ele quase me disse, como é que eu vou falar de jabá se eu cobro o jabá? E só faltou me dizer isso, né? Verdade. Para um bom entendedor, ele só faltou me falar isso, né? Minha palavra basta. Eu quero pedir desculpa ao pessoal que hoje eu não deu, porque foi subindo esse troço aqui, e muita gente, a gente não falou o nome. Os últimos que falaram aqui foi Júnior Vieira, Roberto Lins, Thaís Helena, Edmundo Pedreira, Ciel Melo, 10, Elane Freire, dizendo muito boa, Luiz Maio, não sei, Luiz Amorim, aliás. Entrevistei o Luiz Amorim também. F. Mangabeira e Ângela Wen. Maria Robson. E o Robson Brito está aí, acabou de entrar. O Robson Brito, eu tenho um agradecimento público para fazer para ele. Eu entrevistei o Robson e, através do Robson, lá daquilo que eu reclamei anteriormente, o Robson falou, você não pode deixar de entrevistar o Edson Duarte. Eu falei, mas Robson, como é que eu vou entrevistar o Edson Duarte se ele não quer fazer a entrevista dele por escrito? Eu vou gravar e vou transcrever. Isso é um exemplo de dignidade. Ele trabalhou com o Edson Duarte e aqui está a minha gratidão. Você me ajudou a fazer o meu trabalho e você fez o seu trabalho porque um dia você foi também da produção do Edson Duarte. Ele saiu de São Paulo, foi até a casa do Edson Duarte no Espírito Santo, fez a gravação, as perguntas eu que fiz, ele gravou pergunta e resposta e ele transcreveu e eu pude publicar a entrevista do Edson Duarte. E deixo aqui o meu agradecimento ao Robson Brito, que também terá
a sua entrevista publicada na Ritmo Melodia. Que bom. Eu falo sempre com ele, ele está adoentado, inclusive. Eu peço desculpa mais uma vez às pessoas que eu não pude ler hoje, falar no nome, mas eu quero agradecer demais a você, Antônio, pela sua disponibilidade. Inclusive, a Ângela Wenz, ela diz o seguinte aqui, aí é que eu vou fazer uma intimação a você. Maravilhosas questões da entrevista. Isso aí nos comprometeu, não foi? Nos comprometeu. Certeza. Porque aí vai dizer, você vai ter que trazer esse homem de novo. Então você já é um convidado, a gente vai marcar um dia, você pode trazer um convidado. Quem sabe, já com o livro na mão. Não, com o livro na mão, eu já me comprometo. Ótimo. Quando o primeiro livro, né? Porque sempre lembrando, para quem chegou agora, são 4 livros. Em setembro lançaremos São Paulo é Forró, do Gogó ao Mocotó, porque o projeto é uma iniciativa do primeiro fomento do forró e, claro, o CEP, né? As pessoas, esses entrevistados estão morando, né, fazem a carreira em São Paulo, não são exclusivamente paulistas, que fique claro isso, né, mas eles estão ali, né, são pessoas que estão desenvolvendo a carreira em São Paulo. Certo. Eu queria que você desse suas considerações finais e depois a gente marca essa nova data. Tranquilo. As minhas considerações finais, né, já que eu falei tanto do livro, vou dar um spoiler aí para você sobre os entrevistados do livro São Paulo é Forró, do Gogó ao Mocotó, certo? Então, lá vão eles, os entrevistados. Banda Fala Mansa, Miltinho Edberto, Banda Bicho de Pé, Janaína Pereira, Fatel Barbosa, Luiz Wilson, Fuba de Itaperuá, Jereba, Tizil do Araripe, Jarbas Marins, Léo Poeta, Zé da Lua, Cacá Lopes e Pedro do Cordel. Esses são os artistas. Os pesquisadores, Assis Ângelo, Mano Velho e Mano Novo, Elizabeth Cristina de Andrade Lima, Léo Rugero, DJ Ivan Dias, DJ Tudo, Professor Wagner Souza, Evandro Paes. Forró Exportação Conquistando o Mundo. São aqueles artistas que moram fora do Brasil. Fabiano Santana, Eduardo Macedo, Arleno Faria, Denis Ferreira, Derico Alves, Eliano Braz. Esse é o conteúdo, né? Quase 300 páginas de entrevista de São Paulo é Forró, do Gogó ao Mocotó. Primeiro livro. Muito obrigado, meu irmão. Fica com Deus. Eu não tenho nem como te agradecer por essa entrevista. A menina está certíssima quando ela fala que as questões ditas aqui, relatadas por nós, principalmente por você, foram maravilhosas. Então, a gente vai voltar a marcar um novo dia, já com o lançamento com o livro na mão. Com o livro na mão. Segura aqui, olha a prova aqui dos nobres aqui. Então, muito obrigado. Muito obrigado. Casa aqui estão abertas para você. Salve essa live, tá? Porque ela também vai estar no canal da Ritmo Melodia, tá? Vou salvar aqui agora. Salve ela. Obrigado, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, minha querida Mãe Nossa Senhora. Muito obrigado por tudo, por essa noite tão maravilhosa, com esse camarada que sabe das coisas, sabe onde está o nariz. Realmente. Meu agradecimento. Meu agradecimento, você pediu, eu terminei pulando. Meu agradecimento a todos que estão aqui na live acompanhando. Daniela Bontempo, parceira, Junto e Misturado. O Robson Brito, Junto e Misturado. Os que você já citou todos os nomes. Obrigado aí, Luiz Amorim, também entrevistado. Fico muito feliz e parabenizo também o seu trabalho. E não desista, persista. Obrigado, irmão. Obrigado. Estamos juntos.
Satisfação.